Olá, vou mostrar como cadastrar uma natureza de operação no Confis RP. Vamos no menu Cadastro, Operações Fiscais, Natureza de Operação. Ou eu posso clicar nessa lupinha ou pressionar Ctrl P e digitar Natureza. Vai aparecer NTF 002, Cadastro Natureza de Operação. Vou dar 2 cliques, vai abrir a tela. Aqui nessa parte superior a gente tem uma pesquisa rápida, então se eu tiver alguma natureza de operação já cadastrada, eu posso digitar o número dela aqui e clicar na pesquisa. Ou posso clicar nessa lupinha e fazer uma pesquisa detalhada. Eu posso pesquisar por código, por nome. Eu vou mostrar como fazer um novo cadastro de natureza de operação. Então vamos clicar na folhinha branca. Automaticamente o sistema já vê qual que foi a última natureza e já coloca o código manualmente. Mas se eu quiser eu posso até alterar esse código e colocar um código meu. Aqui é uma descrição, essa descrição é importante, ela até sai na nota. Então eu vou fazer aqui, venda fora do estado. Outro campo muito importante é o destino, então eu tenho que saber se é uma natureza que estou fazendo para venda, eu vou colocar destino venda. Mas eu posso fazer para devolução de venda, compra, devolução de compra, remessa e retorno, consignação, remessa e retorno e consignação, baixa de estoque ou outros. Nesse caso eu vou fazer um exemplo de venda. Aqui eu defino se essa natureza está ativa ou não. Então, por exemplo, se eu não vou mais usar, eu posso inativar, assim ela não aparece mais para as pessoas escolherem na hora de emitir a nota. Nessa aba geral, um dos campos obrigatórios é esse campo desse CFOP, então eu tenho que ter uma CFOP padrão para essa natureza, que é a CFOP que vai vir para todos os itens na hora que eu emitir. Então eu vou colocar aqui B102, que é venda de mercadoria adquirida por terceiros. O número 6 indica que é fora do estado, né? Se fosse 5102 seria dentro do estado. Olhando aqui nesses outros campos, eu tenho outros campos que eu posso vir a usar. Então se eu estou emitindo uma nota de produto e serviço ao mesmo tempo, eu posso colocar essa CFOP de serviço. Então eu venho aqui e escolho uma CFOP para serviço. Se nessa venda eu tenho venda de produto que eu revendo e produto que eu mesmo produzo, eu posso colocar uma CFOP diferente para itens produzidos. Então na hora que ele for emitir a nota, por padrão ele vai jogar essa CFOP. Mas se for um produto produzido eu tenho que mandar em outro, eu posso escolher uma outra CFOP aqui, por exemplo, para ele fazer a troca sozinho. Nesse campo filial eu posso definir que essa natureza de operação é utilizada somente na filial 1. Se eu tiver mais de uma empresa, eu posso criar naturezas e definir ela para cada filial específica. Aqui eu posso colocar uma série padrão, que a hora que for emitir essa natureza vai carregar essa série, então eu posso colocar 01 aqui. Mas não é obrigatório, se eu não colocar ele vai pegar a série padrão lá da filial. No modelo também eu posso escolher os modelos de nota que eu vou fazer usando essa natureza. Posso colocar 55, a nota fiscal eletrônica, mas também não é obrigatório, ele vai pegar lá da filial. Esse código de presença eu posso clicar aqui e escolher. Por exemplo, se é uma venda NFC, algum SAT, alguma coisa assim, eu posso escolher essas opções aqui. Ou nem escolher nada, que automaticamente o sistema vai jogar e se não se aplica lá na hora de emitir a nota. Agora a gente vai para a abinha apuração de imposto. Essa aba ela tem bastante diferença entre o regime simples e o regime normal. Então se você é uma empresa do simples, provavelmente você vai deixar a maioria dos campos aqui não. Por exemplo, aqui é não também, que você não gera redução de ICMS, não tem redução de ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, então geralmente é tudo não, tá? Somente no ICMS que realmente é débito, porque mesmo sendo somente um DARF, ainda é um débito que é um imposto que você tem lá na nota. Então aqui, cada campo desse, operação de ICMS e os outros, você pode clicar e configurar conforme vai acontecendo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma natureza de compra, essa operação de ICMS ele vai gerar um crédito, não é um débito. Então eu vou colocando aqui conforme o tipo da natureza que eu estou criando, o destino. Então, operação de ICMS-ST, se tem sim ou não. Operação do IPI, se gera débito ou crédito ou não gera. E assim vai, tá vendo? Do PIS, PIS com ST, operação de CSSL, PIS e COFINS, se gera ou não gera. Tá? Se vai ter o DARF. Aqui a gente pode colocar sim no caso do simples. Desconto de ICMS desonerado não. Desconto de ICMS não.
E aqui cada campinho ele vai fazer um cálculo lá na nota ou não. E na hora de fazer a apuração do imposto, isso é muito importante, ser débito e crédito, porque se ele vai debitar esse valor do seu imposto ou se ele vai dar um crédito. Então isso tem que ser configurado o mais correto possível. Essas informações você pode pegar com o contador, para ele vai instruir para você se aquela nota sua vai ter débito, vai ter IPI, vai ter PIS, vai ter COFINS e assim por diante. Vamos nessa minha situações tributárias. Essa aba aqui é o seguinte, se eu sei que toda vez que eu emitir venda fora do estado, eu dei uma situação de ICMS fixa, é sempre tributário integral. Eu posso até colocar aqui, mas esses campos não são obrigatórios, porque eu posso configurar isso em outros lugares. Por exemplo, essa primeira parte aqui do ICMS, tanto do ICMS para o regime normal quanto do simples, aqui tributado com permissão de crédito, por exemplo. Mas isso aqui eu posso configurar em outros lugares. Eu posso, por exemplo, o que ele faz? Primeiro eu posso colocar isso lá na CFOP. Se ele não achar na CFOP, ele vai pegar dessa natureza. E se não achar na natureza, ele vai pegar da NCM. Então isso depende da onde eu estou colocando essas situações. Eu posso colocar aqui, mas eu tenho outros lugares nos sistemas que eu posso informar esses campos. E isso também vale para os outros aqui, enquadramento do IPI, a situação do IPI, a situação do PIS, a situação do COFINS. Então ele tem também uma lógica assim. Primeiro o que ele faz? Ele vai buscar as situações do IPI, do PIS e do COFINS da CFOP. Se não encontrar, ele vai procurar aqui da natureza. E se não encontrar, ele vai buscar da NCM. Então eu posso colocar aqui ou não, depende como que eu vou fazer a minha regra. Alíquotas. Alíquotas também ela tem uma ordem que eu posso colocar isso daqui. Aqui, se eu sei que essa natureza minha vai ter PIS, então eu coloco aqui. COFINS, por exemplo. Eu posso colocar aqui, ou se eu não colocar aqui, o que ele vai fazer? A ordem que ele busca. Primeiro ele vai buscar da natureza, se não encontrar, ele pega da NCM. Então ou eu coloco aqui, ou eu coloco lá na NCM de cada produto, se tiver diferença, por exemplo. Então eu posso colocar a porcentagem do PIS, a porcentagem do COFINS, a porcentagem do IRRF, porcentagem de diferimento, porcentagem do Senar, retenção do PIS, retenção de COFINS e retenção do INSS. E essas informações também o contador teria que passar quais as porcentagens para você configurar. Nessa aba de configurações a gente tem vários campos aqui que ele muda o comportamento que pode acontecer na emissão da nota. Então cada campo desse, se você passar o mouse, ele vai estar em uma instrução e vai explicar o porquê existe essa configuração. Então, por padrão, ele já vem marcado as principais, que realmente são mais utilizadas, mas você pode vir aqui e mudar essas configurações conforme a sua necessidade. Observação, aqui é o seguinte, aqui eu posso colocar uma observação, para quando eu emitir uma nota por um regime normal, vai sair a observação para o destino regime normal. E uma observação para o destino simples nacional. Então o que acontece? Eu posso ter observações diferentes dependendo para quem eu estou emitindo a nota. Outra coisa interessante é esse botãozinho aqui, parâmetros de campo para observação, que ele tem umas variáveis que eu posso jogar nessa observação e ele vai substituir na hora que eu estiver montando. Por exemplo, esse aqui ó, que é muito utilizado para a empresa que é simples. Então eu posso colocar aqui, ó, tá igual nas duas. O que ele vai fazer? Tá vendo esse campo aqui? Ó? Esse campo é um campo de variável. A hora que ele vai montar a observação, ele vai pegar esse valor de crédito ICMS da nota e substituir nesse lugar. Então a observação fica certinha, né? O valor de crédito ICMS lá R$100, da alíquota está configurada lá na filial. E assim vai. Então ele substitui esses campos variáveis na hora de montar a observação na nota. Então eu tenho outros campos de variáveis. Ó. Tenho base do ICMS, valor total do ICMS, alíquota de crédito ICMS e assim por diante. Eu tenho todos esses outros campos que eu posso usar como variável na observação. Redução de ICMS. Essa abinha aqui é o seguinte. Eu estou criando aqui venda fora do estado. Eu posso colocar aqui no Rio de Janeiro. Eu vou ter redução de 33% do ICMS. Então, automaticamente, a hora que eu emitir uma nota para o Rio de Janeiro, ele vai fazer o cálculo lá do ICMS, né, se eu sou regime normal, e vai fazer a redução se eu configurar aqui. Outra coisa interessante nessa abinha aqui, nessa aba trocar CFOP, aqui a gente tem umas possibilidades, que é que o sistema
vai trocar a CFOP automaticamente conforme algumas condições. Então, por exemplo, a gente viu aqui que por padrão, a hora que eu for emitir a nota, ele vai jogar essa CFOP em todos os itens que for de consumo. Os itens que for de produção, ele vai jogar essa. Mas eu posso ter outros parâmetros para fazer troca de CFOP. Então eu posso colocar, mas olha, quando eu for emitir para o produto, vou colocar aqui um produto 1, a CFOP é essa daqui. Então ele troca a CFOP, ele não vai ser aquela CFOP padrão. No produto 1 vai jogar essa CFOP. Posso fazer isso também por NCM. Mas quando eu vender essa NCM, a CFOP tem que ser a 6105. Posso fazer isso também para parte do serviço também. Quando eu estiver emitindo um serviço de programação, a CFOP vai ser outra. Então eu consigo programar trocas. Aqui eu tenho também a alíquota da ECF, que é utilizada também para o SAT. Não, por exemplo, se for substituição tributária, a CFOP também vai ser outra. Então o que eu fiz aqui? Eu defini trocas. A hora que eu emitir para esse produto, vai ser essa CFOP. A hora que eu emitir para essa NCM, vai ser essa CFOP. A hora que eu emitir para esse ISSQN, vai trocar para essa CFOP aqui. E assim por diante. Então eu posso configurar trocas de CFOP conforme algumas condições que eu tenho aqui. Eu tenho 4 condições. Eu posso trocar por produto, por NCM, por ISSQN e por alíquota do SAT e ECF. Temos também uma impressão nessa tela. Aqui então vai mostrar uma impressão simples, só para mostrar as naturezas já cadastradas no sistema. E eu tenho uma outra possibilidade aqui, que é fazer uma cópia. Então, por exemplo, assim, eu já vim aqui, coloquei a maioria dos campos, configurei as abinhas aqui da apuração, coloquei situação, coloquei alíquota, fiz as configurações. Se está tudo certo, eu preciso gerar uma outra, mas vai ter alguma diferencinha. Eu posso clicar aqui nesse botão, fazer uma cópia. Então vou colocar aqui 003, venda fora do estado para RPA, por exemplo. Dá um OK. Ele fez uma cópia, tá vendo? Ele gerou a 003 e aí eu posso mudar o que tem só dentro dessa, por exemplo. Então essa aqui eu tenho uma outra condição aqui. Eu posso salvar. Então ele copia todas as outras configurações que estavam naquela 002 e gerou uma 003. Então agora eu tenho 3 naturezas de operação. Então é isso, a natureza de operação ela é utilizada para você emitir a nota, então você é obrigado a ter aqui. E até para receber a nota também quando é uma compra. E se você tiver alguma dúvida de como preencher isso, o que colocar, precisa entrar em contato com o contador, né, que ele vai passar para você qual CFOP você deve usar, quais as situações tributárias você precisa usar naquela nota e também alíquotas. Para a gente configurar no sistema. Depois de configurado uma vez, né, aí emite uma nota, manda para o contador a nota como teste, o XML dela como teste, sem transmitir, e o DANF também de teste. Se ele aprovar, daí para frente pode começar a emitir em ambiente de produção aquela nota.